Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas à websérie Torre de Controle Logístico da BRK Tecnologia. É um prazer ter os senhores e senhoras aqui e o episódio de hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Eu sou o Aquiles Rodrigues e estou feliz por ser o host e rosto desse episódio sobre tecnologia. E tá comigo aqui o senhor Victor França, satisfação imensa, e também o senhor Eric Feitosa. Eu não vou apresentar os caras para que eles possam se apresentar e falarem de si mesmo. Antes de eu passar pro Victor se apresentar, se inscreva no canal. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida, o teu comentário, compartilha com o logístico que tem que ouvir tudo sobre tecnologia para torre de controle. Bacana? Bom ter você com a gente aqui. Senhor Victor França, por favor, se apresente, papai. Valeu, Aquiles, obrigado. Bom, eu sou, já falou, né? Eu sou Victor França, eu sou executivo da área de logística. Faz 20 anos que eu trabalho na área. É velho, né? Velho, rodado, né? Velho de casa. Trabalhei em operador logístico, trabalhei em indústria e tudo. E no último ano fui me aventurar aí dentro dessa área de tecnologia para a área de transporte, né? Então eu estou numa empresa que comercializa um TMS, que é uma empresa que está dentro do grupo da NSTec, né? Hoje é um produto da NSTec e é uma solução que está ajudando um monte de indústria a ter melhoria de custo, melhoria de visibilidade, com base tanto no TMS quanto nas técnicas de torre de controle, né? Que a gente vem falando bastante nos últimos tempos aí. Muito bom. Senhor Eric Feitosa, se apresente, por favor, papai. Prazer, Aquiles. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês hoje. É uma honra. Meu nome é Eric Feitosa, sou gestor de negócios e especialista em torre de controle da BRK Tecnologia. Bom, minha carreira eu comecei implementando algumas torres de controle como PMO e hoje estou aqui na NSTec na área do comercial, atuando e ajudando o time a vender torre de controle, levando as melhores soluções, melhores processos, enfim, para os nossos clientes. Sejam bem-vindos, senhores, e fiquem bastante à vontade, porque daqui a pouco vai começar a sabatina. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre... Eu quero extrair dos senhores e como a gente vem fazendo aqui na websérie, talvez colocá-los em saia justa, então prepare-se para entregar tudo que vocês têm. Se você já está nos acompanhando há algum tempo aqui, sabe que temos episódios sobre processos, pessoas, implementação de torre de controle, sobre trazendo um pouco, elucidando o que é uma torre de controle. Então procure aí, se você chegou aqui e não sabe o que está acontecendo, a gente está numa websérie. E esse episódio, como já sinalizei aqui, a gente vai falar sobre tecnologia e a gente traz aqui, senhores, as principais perguntas que costumam chegar pra gente sobre tecnologia. E eu separei aqui a primeira delas, sobre a importância. A gente já falou aqui nos episódios anteriores que uma torre de controle ela está alicerçada em tecnologia, processos e pessoas. São 3 pilares que suportam uma torre de controle. Tecnologia é um dos mais importantes. Nós estamos na era 4.0, já caminhando para uma era 5.0, que já é um metaverso. Os nossos filhos já vivem nesse metaverso. A gente que é mais velho, né, Victor? A gente ainda está um pouco atrasado. Às vezes até preso numa bolha 3.0. Mas a gente vive num mundo digital, informativo, dinâmico, conectado, e a tecnologia é fundamental. Então a primeira pergunta é: qual a importância da tecnologia numa perspectiva integradora para suportar uma torre de controle? Eu começo com o Victor e depois eu peço para que o Feitosa complemente a pergunta. Boa. Bom, Aquiles, quando você olha para a tecnologia, de que forma que ela consegue trazer a visibilidade, né? Toda vez que a gente fala de torre de controle, é sempre importante a gente fazer o paralelo, né? Torre de controle é um assunto que se fala muito hoje no mercado, só que são poucas pessoas que têm a habilidade de falar corretamente do que é. Você é uma dessas pessoas, né? E o termo, ele veio exatamente da gestão de avião no aeroporto. Então, é a chegada de uma aeronave no aeroporto, é o descarregamento das pessoas e das cargas, é a docagem dessa aeronave no próximo ponto onde ela vai ser carregada, é a saída dela. E todo esse cuidado que se deve ter com esse processo é muito parecido, é o paralelo que a gente traz para a nossa vida em operações de transporte. A tecnologia ela vem para realmente trazer os players que estão nesse processo de forma integrada. Então é você poder olhar tanto a tua equipe olhando o pátio da empresa, olhando a chegada de um veículo que vem para carregar, você poder ter a visibilidade desse caminhão, se ele está vindo, se ele não está,
a ineficiência que você tem e o custo adicional com no-show, cara, você tem a parte que tá por cima da água e você tem uma parte enorme que tá embaixo da água, né? Aquele conceito do iceberg. Então, assim, a ideia realmente é poder integrar todos esses players, só que para isso existe uma jornada, né? Você precisa ter o motorista com o equipamento adequado, você precisa ter o próprio transportador na outra ponta com o equipamento correto para poder te dar essas informações. O equipamento é tecnologia. Exatamente. Um hardware. É isso, exatamente. É isso. E não só o hardware, né? Você precisa ter o software adequado também, né? Mas quando você olha, você pensando no rastreador do caminhão, você pensando num aplicativo na mão do motorista, e ele, no fim do dia, ele vai bater nos 3 pilares da torre, que é processos, pessoas e tecnologia. Se o motorista não souber usar o equipamento que ele tem na mão, ele não vai conseguir te dar a informação que você precisa. Da mesma forma, as pessoas que estão do nosso lado também precisam ser treinadas para poder usar as tecnologias da forma adequada. Então, qual que é a minha visão da tecnologia e dos sistemas nisso? É que eles têm que ser user-friendly, né? Então, eles precisam ser amigáveis para os usuários, para poder trazer para o usuário realmente uma boa experiência. Ele tem que ser prático, né, para a utilização, e ele tem que ser funcional. E quando ele te der algum problema, porque geralmente a tecnologia ela vai dar algum problema, ela tem que trazer uma solução rápida, uma solução que o próprio usuário consiga resolver, ou se ele não conseguir resolver, que ele tenha o acesso fácil. O problema que você sinaliza que a tecnologia vai trazer na verdade, é o ofensor, o desvio operacional. Exatamente. Quando a tecnologia traz o desvio operacional, o teu operador ali, quem tá, tem que ser friendly, tem que ser fácil, simples, para que ele consiga, a partir da tecnologia, solucionar aquela intempérie. É essa a ideia, exatamente. Ó, eu tenho um exemplo. Eu estava conversando com a equipe que desenvolve o nosso aplicativo, né? A Nestec, o Super App, que é o aplicativo que a gente vai expandir para toda a rede de motoristas do Brasil. E aí ele estava falando da questão da foto do canhoto. Então, eles batem a foto do canhoto. Dentro do aplicativo tem a tecnologia que faz a identificação da imagem, o reconhecimento, do POD, lê o OCR e tudo mais. E aí, o que ele estava me explicando? Que o motorista bate a foto a primeira vez. Se tem alguma coisa errada com a imagem, o sistema recusa. Ele bate a segunda. E aí, o que ele me explicou? Que o sistema não recusa a segunda vez. Por quê? Porque se recusa a segunda vez, o motorista fica irritado e ele para de usar o aplicativo. Então você tem que pensar muito, quando você pensa em tecnologia, você tem que pensar muito no comportamento humano. Do usuário final. Interagindo com essa tecnologia, entendeu? Então pra mim fez todo sentido ali. Você fala, cara, eu não posso recusar 10 vezes, porque senão o cara vai falar, esse negócio não funciona, eu não vou usar mais, né? E o que acontece? Na segunda ele bate a foto, e aí, ó como é bem interligado o negócio. Ele bate a foto, e digamos que a foto não ficou boa. Essa foto vai pra torre de controle, e aí ela vai pra uma auditoria obrigatória. Então, a pessoa que está na torre de controle, ela vai pegar essa imagem, ela vai ser obrigada a auditar. Não vai ser por amostragem. Ela vai olhar e vai ser um humano auditando. Para falar, ok, eu consigo enxergar a imagem, ela vale como um POD, ou não, eu preciso entrar em contato com o motorista. Para fazer de novo. Para fazer a foto novamente. Então, isso para mim, assim, foi matador, assim, sabe? Essa tecnologia, nessa perspectiva. Cara, você trouxe alguns pontos aqui que são importantes. A gente precisa calibrar, né? Primeiro que ele citou que a torre de controle nasceu no modal aéreo. Eu gosto de trazer sempre essa explicação, porque as pessoas que estão na logística, geralmente elas falam assim, mas torre de controle é um conceito da aviação, não é um conceito da logística. Aí eu, peraí, vamos acalmar. A aviação é só um modal da logística. Né? A logística tem 5 modais. A gente tem o modal que é o mais comum e usual no Brasil, que é o rodoviário. A gente tem onde a torre de controle de fato nasceu, que é o aéreo. A gente tem a ferrovia, que deveria ter mais, né? Mas tem muito pouco, por conta de bitolas diferentes, complica ainda mais. A gente tem marítimo e duto. Então são 5 modais. E a torre de controle se aplica muito bem a todos esses modais. E agora, tem 100 anos a primeira torre de controle, o Vitor sinalizou muito bem aqui. Então é um conceito que extrapolou nos últimos 10 ou 15, mas foi popularizado, disseminado para a logística rodoviária, e a torre vem ganhando muita força. E aí, então esse é um ponto importante do modal, torre, enfim, que você trouxe aqui. E a tecnologia como integradora, eu quero passar a bola para o senhor Érico, que foi feitosa, cortar ou chutar, não sei qual é o esporte que ele mais é adepto aí. Ericão, na tua forma de ver, papai, qual a importância da tecnologia de uma perspectiva integradora para suportar uma control tower? Legal.
Pegando um gancho do que ele falou aqui, do que o Victor falou, o que eu tenho percebido, nós estamos do lado de cá do comercial, e tendo essa interação, né, com os clientes, o que tem mais surpreendido, principalmente todo o ecossistema da NSTech, é justamente a experiência do usuário. Então, quando o cliente, nós sentamos a primeira vez com o cliente, falamos da tecnologia, e o mercado está saturado de falar de tecnologia, porque acha que vai ser mais uma que não vai ter, não vai entregar aquilo que deveria entregar e não proporcionar ao cliente uma experiência bacana. E num segundo momento, quando nós apresentamos, pegar um exemplo da própria Multi aqui, né? Então você tem um sistema que é extremamente amigável e muito didático. Isso é importante apontar. Isso tem surpreendido muito o mercado. Então isso ajuda muito a torre de controle no dia a dia, porque o que o cliente quer não é aquele monte de... Quem já trabalhou com SAP sabe como é que é. Se você pega, eu já trabalhei alguns anos com isso, você tem uma série de telas, né? Uma série de módulos, enfim, transações, né? E isso vai complicando o dia a dia do usuário. Então, quando você pega um sistema onde tem tudo ali, né, numa única tela, de forma muito didática, isso facilita muito, né, a torre de controle, principalmente integrando, né, todos os sistemas que já existem no cliente. Então, a primeira pergunta que o cliente faz, geralmente, para mim é o seguinte: ele integra com o meu ERP? Ele vai entregar, né, junto com o meu TMS, com a minha telemetria, né? Então, quando nós passamos essa sensação, né, de tranquilidade, não, fica tranquilo, porque isso a gente consegue integrar de forma muito tranquila, né? Isso ajuda bastante a evoluir nas negociações, enfim, passar essa tranquilidade para o cliente. E não pode ser só o discurso, né? Tem que vir para a prática também. Exatamente. Tem que mostrar exemplos práticos para os clientes. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho integrado com esse sistema, aqui funciona integrado mostrar na prática. Dessa maneira. Enfim, no fim do dia tem todo o esforço para fazer essas integrações, mas isso é base para que as coisas funcionem e fluam o mais naturalmente possível. Né? Duas palavras que surgiram na fala dos senhores aí: funcional, a tecnologia ela tem que ser funcional, e amigável, que se roubou do Victor. Ele falou as duas. Então. No episódio de processos, a gente falou, e se você não assistiu, procura aí o episódio de processos da websérie, que tá bem legal. A gente falou que tecnologia é uma camisa que veste processos. Ela é super importante. Sem a tecnologia, você não consegue entregar o potencial de uma torre de controle. E numa perspectiva de tecnologia vestindo processo, eu estou dizendo que a tecnologia integradora, a torre de controle, é uma tecnologia que quem está sentado fazendo a operação, primeiro a gente tem que explicar que uma torre de controle ela tem que ser online e on time. Se eu tenho uma torre de controle e eu não trato os desvios em tempo real, eu não tenho uma torre de controle, eu tenho uma torre de dados. Torre de controle pressupõe ter gente ali olhando os pop-ups, os desvios, enfim, e tratando eles. Para que eu consiga tratar, eu preciso ver. Eu preciso identificar. Deixa eu pegar um gancho disso. Por favor. Falando. Aí a gente vai conversar com os gerentes de logística nas indústrias, né? Porque a gente está o tempo inteiro conversando com gerentes de diversas indústrias. Aí o cara fala, não, mas eu quero uma torre de controle. Tá bom, você quer uma torre de controle? Vou te dar uma torre de controle. Você tem os recursos necessários? Não, eu comprei a TV já. É só colocar o gráfico na TV. Cara, não é só colocar um gráfico na TV, é muito mais do que muito isso. Mais. Ele quer uma torre de dados. Tem que fazer esse público entender, né? Eles precisam. E eu acho que também não tem certo e errado, né? Tem que entender também o momento do cliente. Tem cliente. Bem colocado. O primeiro passo de uma torre de controle é ter a torre de dados, é integrar o ecossistema tecnológico e ter informação. Só isso não é uma torre de controle, mas é uma torre de dados. Na última semana, um cliente veio para mim e falou assim: eu quero uma torre de controle. Aí eu falei, beleza, deixa eu entender o que você quer de torre de controle. E aí ele falou, eu quero ver meu OTIF. Aí ele falou, não, é o OTIF, não é o OTIF? Eu falei, o OTIF é um dos KPIs que uma torre de controle vai entregar. Mas ele entendia que só ver o OTIF, para você que não sabe o que é o OTIF é a junção de dois indicadores, o on time e in full, o que o Vendas vendeu uma caixa desse copo aqui, eu meço o OTIF a partir de 2 dimensões. Quando ele lança o pedido, na caixa vem 12 copos. Eu entreguei os 12 copos,
Isso é em full, eu entreguei o pedido completo. On time ele queria receber no dia seguinte, eu entreguei no dia seguinte. Se houve a confluência desses dois indicadores no tempo acordado com o cliente, eu tive 100% de OTIF. Ele veio e falou, pô, eu quero ver meu OTIF. Eu falei, bom, peraí, vai dar também o OTIF, mas a torre de controle é muito maior que isso. Mas na linha do raciocínio que eu vinha trazendo, então a tecnologia é para isso. A tecnologia ela é integradora, ela vai integrar, como o Eric sinalizou aqui, com o RP. Ele já citou, não sei se assertivamente ou não, um RP, né? Mas é os mais famosos dos famosos de mercado aí, junto com outros. Então eu preciso integrar RP, onde nasce a demanda, eu preciso integrar com o ecossistema fornecedor, que o Vitor sinalizou muito bem aqui, são os rastreadores ou apps dos caminhões, para que eu tenha geoposicionamento, interação com o motorista, etc. Todas essas informações sendo coletadas, mandando para a nuvem. Eu acho que o melhor cenário organizado é um data lake, para que eu não tenha um bando de dados, mas um banco de dados onde eu possa organizar minimamente toda essa informação em dados inteligentes para tomada de decisão, e tudo isso trazendo o output via torre de controle. Que outputs são esses? Então, acho que e aí eu queria que você falasse um pouquinho, Vitor. A gente tem aqui na BRK Tecnologia o que a gente chama de torre de controle 4.0, que é o que a gente chamava de standard no final, é um pacote para atender torre de controle a partir de um TMS que para mim é um Tesla dos TMS, totalmente customizado para funcionar no Brasil. O que é que, a partir desses outputs, eu estou integrado com o RP, SAP ou TOTS ou qualquer outro, eu estou integrado lá com os rastreadores, e aí Sascal, Merilink, Sigra, tem esse pool de... Eu estou Autotrack, eu estou mandando isso para a nuvem, recebendo, mandando sinal. O que é que essa tecnologia integradora precisa ter? E aí eu vou te dar alguns spoilers do que precisa, né? O melhor cenário, se eu tenho um time trabalhando, eu preciso ter lá um GROT, eu preciso ter uma árvore de decisão, eu preciso ter lá um escalation list, eu preciso ter um BI embedado ou não sei se a ferramenta tem, eu queria que você falasse. Na verdade eu sei, eu queria que você sinalizasse o que é que a gente oferece de tecnologia, de integração, de frameworks, de ferramentas que facilitam a vida desse profissional. Nós temos isso, papai? Sim, papai, nós temos isso, papai. Bom, pô, levantada de bola também, não, melhor que essa, né? Pô, você parou todo o caminho aí, poxa. Você pavimentou o caminho, agora eu só vou passar ali de patinete, cara. Vamos lá, dentro da tecnologia, a gente tem tanto as opções de trabalhar com os workflows, né? Então, nós vamos definir esses workflows. Para as ocorrências e para as situações do dia a dia de transporte, a gente vai ter as árvores de decisão. Então, por exemplo, eu tenho uma ocorrência e, naturalmente, né? Isso ele vai estar pautado num processo que foi construído previamente, né? É bem o que você falou. O processo existe, a tecnologia vem para fazer a cobertura ali, né? E poder entregar isso de forma ágil e que você ganhe escala, né? Porque você imagina, uma pessoa só, ela consegue fazer cumprir um processo se ela tiver que fazer de forma manual. Só que ela vai fazer Uma pessoa cuida de quantos transportes ao mesmo tempo, de quantos processos você tem acontecendo simultaneamente. Você não vai ter 500 pessoas cuidando dos caminhões, né, nas equipes. Então, a tecnologia ela vem para trazer produtividade. Quando você pensa na questão da árvore de decisão, é o seguinte, eu tô com um caminhão parado numa entrega e eu preciso tomar uma decisão. Se eu tiro esse caminhão para ir para uma próxima entrega e deixo de fazer a atual, ou se eu mantenho esse caminhão ali para poder concluir aquela entrega com risco de perder a terceira, a quarta sequência do veículo. Então, essas decisões elas têm que ser tomadas com base em processos e muitas vezes ela vai depender um pouco do feeling do operador também. Mas a tecnologia ela vai trazer, ela vai ajudar o operador a olhar e falar, beleza, qual é a situação que eu estou nesse momento? E qual é o melhor caminho que eu vou seguir? Eu vou seguir esse, mas aí o diretor de vendas falou que quer o outro caminho, ele vai ter que seguir o outro caminho. A gente tem muito Você quebra de braço. Input externo. Você tem muito input externo quando você está lidando com um processo de distribuição de transporte. Então vamos lá, você falou de escalation list, a gente vai ter dentro da plataforma, que é óbvio, né? Um caso não foi tratado, ele vai ter que ser escalado para o superior, para o posterior, até que alguém vai pôr a mão no negócio e vai resolver. Dentro da tecnologia a gente tem os workflows, né? Que são as validações. Então, aconteceu um evento naquela entrega, que vai gerar um custo adicional. Você vai ter um workflow dentro da plataforma que vai validar esse custo para trazer governança. Isso também está dentro da torre de controle, né? Você tem os BIs, então a gente traz o Power BI
plugado na nossa plataforma. E a gente consegue construir para os clientes as visões, e a gente tem tanto BIs que são mais offline, né? Então são BIs que são atualizados com uma frequência menor. Históricos. Que é para você poder olhar também o passado, poder tomar as decisões. Olhar também o retrovisor. Exatamente. Oh. Como você tem o BIs que são... online. É errado falar que ele é online, porque ele não é exatamente online. Mas é um time. Exatamente. Ele trabalha com 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto às vezes. Que nível de exigência é esse, né, papai? Que 2 minutos já não é mais online. A gente vive realmente num mundo totalmente digital. Mas não é verdade. Não é. Você não tá olhando o que tá acontecendo agora, você tá olhando 2 minutos atrás, mas são 2 minutos. Mas exatamente, muito porque, né, existe uma questão de segurança com a tecnologia, que o BI ele não consulta diretamente a base de dados do sistema, ele olha um espelho da base de dados. Né? Até para você poder ter segurança com os dados, não corromper, não perder algum dado. Então é isso. E há quanto tempo esse espelho é atualizado? A cada 1 minuto, a cada 2, a cada 5, a cada 1 hora. E aí esse BI que é o online, com esse 1 minutinho de delay aí, ele consegue trazer a visão para quem precisa enxergar, por exemplo, o caminhão já encostou na doca? O caminhão já saiu, foi para a portaria? Vamos lá, vamos entender que 1 minuto nesse processo ele não vai mudar nada. E é isso que você vai ter ali. Então, ok, o caminhão encostou. Tá lá já, então estamos preparando para descarregar. Eu fui visitar um distribuidor, ano passado a gente estava discutindo com uma empresa, e o cara chegou ao cúmulo e eu entendi a dor do cara, sabe? De falar assim para mim, cara, eu não quero separar a mercadoria se eu não tiver certeza que o caminhão tá chegando aqui para carregar. E justo. E faz muito sentido. Porque assim, você separa a mercadoria e aí o caminhão não chega na plataforma. E ela tá ocupando espaço ali. Ela tá ocupando dock, ela ocupou recurso que você movimentou essa mercadoria. Você tem um cliente que tá esperando para ser atrasado. Aí o que as empresas fazem? Eu não tenho esse caminhão, mas eu tenho o backup. E aí ela põe o caminhão backup. O que acontece com o caminhão backup? Ele custa. Spot, o que você chama de backup é spot. Exatamente. Se é spot, custa mais. Exatamente. Ele é mais caro. Ou é uma contingência do no-show. Ou se você tem ele ali paradinho, você vai precisar remunerar ele se o cara se a primeira opção chegar. Porque no fim do dia o cara vai ficar parado. Então o que a gente criou no mercado de transporte, que a ideia da tecnologia é realmente começar a ir enxugando essas gorduras, né? Que é assim, eu tenho uma ineficiência... E por causa da ineficiência, eu crio uma alternativa. Essa alternativa custa. E aí, a cada ineficiência que você tem, para você não ter o não serviço, né, para você poder manter o serviço, você cria um backup, um espelho. Que quando você não tem tecnologia à disposição, você é obrigado a ter esse backup, né? Quando você tem a tecnologia, você mede o ETA. Eu cortei você, né, papai? Não, fica tranquilo. Eu tenho essa mania boba. Mas você já mede ali o ETA, né? Que é o tempo estimado de chegada. Então, como é que funciona numa torre de controle? Se eu tenho uma demanda, se eu tenho uma carga, o meu transportador tem que me dar uma placa. Ele vai marcar, vou carregar amanhã. Alerta, né? Alerta, dá uma placa. Eu começo a monitorar essa placa. Se a placa, o cara me deu uma placa, essa placa tá no Rio de Janeiro, e eu tô em São Paulo, são 400 quilômetros. O cara vai rodar em 400 quilômetros em 6, 7 horas. Eu já consigo prever se esse cara chega ou não chega, ou se ele vai dar no show. Porque se esse cara tiver, por exemplo, em Salvador, pra carregar amanhã, eu vou falar pro cara, me dá outra placa, porque essa placa essa não chega. E aí eu consigo medir. Então esse acho que é um dos ganhos da torre de controle. É isso. Eriqueta, você quer contribuir com alguma coisa na fala do... Sim, tá sempre no nosso pitch comercial, né? É justamente falando que o que a torre precisa entregar, né? Que é previsibilidade, visibilidade e controle da operação. E sempre falamos que a torre ela não é o fim, né? Ela é o meio que vai te levar a ter esses 3 resultados, podemos dizer assim. Né? Então, essa dor que o cliente tem é justamente por quê? Porque ele não tem uma torre de controle online on time, ele não tem uma tecnologia adequada, ele não está integrado, né, as tecnologias ali, então ele não tem essa previsibilidade, não tem a visibilidade de onde esse veículo está e também não tem a previsibilidade, né, do veículo chegando até para poder embarcar, né, essa mercadoria. Não recorrer a um backup. Exatamente. Caso. E aí começa a recorrer aos spots da vida aí que a gente... Que encarece a operação. Encarece cada vez mais. Muito bom, senhor Eric. Aliás, como eu não tenho cabelo, esse topete seu tá muito bonito. Sabia que ele ia falar alguma coisa. Parabéns. Sempre falando. Ele sabia que ia gravar com a gente aqui, você percebeu que ele fez a barba. Nossa. Isso é pigmentação, amigo? Pigmentação? Há anos ouvindo a mesma... Mas tá legal mesmo. Não tá? Não é? E eu que não tenho nada, eu fico
com a inveja absurda. Mas, senhores, muito bom. Primeiro, assim, agora a gente contou só historinha bonita aqui, né? O cara de tecnologia tá aqui, o Eric também é um cara especialista em tecnologia. Essa é a parte boa, a gente sabe do potencial e da necessidade de ter uma tecnologia integradora que conecte todo esse ecossistema, que receba os inputs e traga os outputs necessários para que haja uma gestão histórica, online, on time da operação fundamental. Essa é a parte boa. Agora eu queria ouvir de vocês, e é uma pergunta bastante recorrente aqui, tá comigo aqui, quais são os desafios que a gente tem para implementar um software de torre de controle? Vou levantar algumas bolas para você chutar. Né? Primeiro, eu queria ouvir do perspectiva de tempo, um papo real. Vou implementar. Eu não tenho um TMS, eu não tenho um software de torre integrador. Quanto tempo vai demorar para integrar? Quais são as fases de integração? E na tua experiência, Victor, você especialmente que é um executivo de TMS, quais os principais desafios encontrados, não só da nossa parte? Acho que é bacana falar do nosso desafio, mas o que a gente costuma encontrar no cliente e o que precisa ser superado para que a gente consiga acelerar essa implementação de software para a torre? O primeiro ponto que você mencionou foi com relação à questão do tempo, né? De ter a torre implantada, a tecnologia funcionando e tal. A gente estima aí que ele vai ficar entre uns 2 e 6 meses e isso é uma jornada, né? É um roadmap. Então, exato. Com 2 meses, você já começa a poder ter alguns dashes, você já tem algumas visões, você já consegue começar a coletar alguns... A integração começa a acontecer, você já tem visibilidade do teu processo. Você já consegue olhar o retrovisor, vamos dizer assim, né? Que foi o termo que você usou bem. E aí, óbvio, né? Você tem uma evolução nesse processo, você vai amadurecendo, vai trazendo mais players para dentro desse processo que você está construindo e você vai conseguindo ter mais gestão. Aí, sei lá, no mais largo, você vai ficar entre 6 até uns 8 meses, mas não passa muito disso, tá? E você também começa já, só te cortando, já ter dados mais reais, vamos dizer assim, da tua operação, identificando aqueles problemas que são crônicos, que ocorrem todos os dias, né? E você já começa a pegar esses dados e colocar, por exemplo, uma melhoria contínua, já começar a mitigar esses problemas. É isso aí, você já tem a oportunidade de começar a trazer melhoria. Isso do ponto de vista de time, né? Isso. Eu acho que você vai trazer no segundo ponto, acho que eu te cortei em boa hora, né? E se eu encontrar o cenário perfeito? Eu chego lá, o time de TI do meu cliente está totalmente disponível, as portas estão abertas com uma API bem cozida. Eu sei que a gente nativamente já está integrado com RPs, com RP como SAP, TOTS, a gente já tem API nativa assim, já construída, bem como com os principais rastreadores de mercado. Se eu encontro esse cenário perfeito, como é que é a vida? É um pônei cor-de-rosa saltitante em um arco-íris? Eu diria que você vai entrar no guarda-roupa da Nárnia, né? Esse mundo perfeito não existe, não. Eu nunca peguei um cenário desse daí, não. Eu também não. Não. E assim, com 20 anos em transporte que a gente vê mais o outro caminho mesmo. Mas assim, é óbvio, né? Que a gente vai ter aí... Eu sempre costumo falar isso para os clientes nos kickoffs, né? A gente fez kickoff com alguns grandes clientes recentemente, né? Indústrias grandes no mercado. E aí qual que era a pergunta deles? O que eu não posso errar ou o que pode acontecer nesse processo que pode fazer ele demorar mais do que deveria? Boa. E aí eu trouxe sempre 3 pontos para eles. 3. O primeiro é o seguinte: o engajamento do seu time. Então você tem que ter muita atenção com o engajamento do seu time. Historicamente, vendo implantações de sistemas, a gente acompanha muito episódios onde o cliente está engajado até um certo ponto e aí, de repente, a rotina do dia a dia acaba tirando o cara do projeto. Boa. E aí você perde história. Um expoente importante. Exato. E aí você não tem continuidade do projeto, você tem um hiato no projeto, isso é péssimo. Isso atrasa o tempo de entrega do projeto. Depois disso são as integrações. Então vamos lá. Quando a gente fala em integrações, a gente tem... as nossas plataformas, elas têm APIs prontas para fazer essas integrações. A gente tem métodos diferenciados de integração. Então eu consigo integrar tanto por API, quanto por troca de arquivo, quanto por um dado manual imputado no sistema. A gente tem N formas de fazer. E isso é o que vai determinar a qualidade do projeto. Boa. Quando o cliente não atenta para isso do lado dele, isso também impacta no projeto.
Legal. Porque assim, ele tem que olhar e falar, putz, eu não orcei. Eu tive um caso desse, com um cliente que falou, cara, eu não sabia que eu tinha que construir API do lado do meu RP. Fala, tá, mas o dado tem que chegar pra gente, né? Como que a gente vai fazer isso chegar? Eu posso construir API, não tem problema. Não é uma via de mão única, é um projeto... Exatamente. Aí hoje a gente tem uma alteração de escopo do projeto. Esse é o segundo. E o terceiro é o quanto o cliente está disposto a encarar um change management. Que é o maior desafio de um ator de controle. É isso aí. É Gestão o quanto da ele está mudança. disposto. Porque assim... Change management, aquele o inglês dele é muito refinado, é só gestão da mudança, viu, gente? É isso, né? É isso. Tá bom, obrigado. Fala em português aqui, que a gente tá no Brasil, tá? Bom, Você não pode usar o termo em inglês, mas traduza, por Você gentileza. usa bastante também. Não vem ficar de gracinha Mas eu comigo, traduzo, não. né? Eu sempre tô explicando. Tá certo. Que é exatamente isso, a gestão da mudança. Então é o quanto a empresa está disposta a sair da caixinha dela ali, olhar para o mercado e falar assim, como que o mercado está fazendo? O que eu posso absorver de boa prática que tem no mercado que vai melhorar a minha empresa? E naturalmente vai precisar pegar as pessoas que estão ali e falar, cara, você fazia sempre assim, não vai mais ser feito assim, vai ser feito assado. E é isso que vai... no começo vai doer, vai sofrer, vai tirar o cara da zona de conforto, da rotina. Mas num futuro, e que não é um futuro distante, ele vai sentir melhoria. Certo. E ele tem que estar disposto a encarar essa melhoria. Boa. Entendeu? São esses três pontos. Bem colocado. Senhor Érico Feitosa, você gostaria de contribuir? O garoto da barba mais perfeita que tem na NSTEC. Fiz ontem. Não, só contribuindo um pouco com ele aqui, acho que o que é importante para não perder esse ritmo, né, principalmente na fase do projeto, é justamente, eu acho que o PMO tem essa tarefa, né, que é justamente, nós temos algumas metodologias de implementação, enfim, e eu acho que o status report é um deles que ajuda, né, semanalmente você dá esse ritmo, essa cadência. Boa. E acaba expondo também, de certa forma, os entregáveis de cada frente de trabalho e as pessoas que estão envolvidas ali. Então, se o cara não entrega, consequentemente, ele vai ser exposto, né, vamos dizer assim, entre aspas, boa, ali, mas é uma exposição boa para que o projeto ele flua e seja entregue pelo todo. Pelo todo, exatamente. Essas webséries aqui com a torre de controle da BRK Tecnologia, ela tem mostrado um viés importante de um projeto transformacional como é uma torre de controle, não só qualquer software que você vai implementar na tua operação é uma solução nova que demanda um novo comportamento, que demanda a gestão da mudança, né? Então, apesar de estarmos falando de torre de controle, se você pegar todos os episódios que a gente falou até agora e pegar o fio condutor de como se implementa um roadmap, um projeto, que a gente vem dando uma aula de gestão do projeto aqui acima de tudo. Com esses magos aqui. Os meninos são bons. Os meninos são bons. Estão acostumados a fazer essa gestão e tá no Gemba, né? Isso é legal. Isso. Senhoras e senhores, estamos caminhando para o final desse episódio aqui sobre tecnologia. Eu quero, antes dos recados do coração, os recados finais, eu quero agradecer ao Victor França e ao Érico Feitosa por ter topado o desafio e por estar conosco aqui. Eu quero abrir um espaço de 30 segundos para cada um, para que você possa falar onde é que a gente encontra o Victor França nas redes sociais. E depois o senhor Érico Feitosa, por favor. Legal. Bom, vocês podem me encontrar pelo LinkedIn, Victor.a.franca, ou se você simplesmente digitar Victor França, lá na busca do LinkedIn você vai me encontrar, tá bem facinho, eu tenho uma quantidade grande de pessoas dentro da minha rede, então facilmente você vai ter uma segunda conexão comigo, e manda ali uma mensagem pelo LinkedIn mesmo, a gente consegue conversar, quiser explorar mais assuntos, quiser, enfim, buscar mais dados sobre o nosso expertise e tudo, a gente consegue aí trazer um bom papo, falar também sobre a NSTEC, a gente está aberto aí, lá pelo LinkedIn é o melhor canal. Muito bom. Senhor Érico Feitosa. Só entrar no LinkedIn, Eric Rodrigues Feitosa, acho que deve estar isso lá, que eu não lembro aqui de cabeça. Me chamem também lá no privado, vai ser um prazer conversar com vocês, tirar dúvida, tomar um café.
Isso é importante, né? Bom. Na mesa a gente consegue... Que cara disponível. Exatamente. Convidando a audiência pra um café. Eu acho que ele tá... Achei que ele teve um pouco tarado aí. Você fala com o chefe dele, cara. Por relacionamento, por Relacionamento, network, exatamente. Bom, eu sou o Aquiles Rodrigues, você sabe, escrito estranhamente com CH, é Achilles Rodrigues, e eu tô em todas as redes sociais. Colocou Achilles Rodrigues pra me Vai encontrar, achar. especialmente no LinkedIn, Instagram, Facebook, Orkut, eu tô em todas as redes. E se você chegou até aqui, cara, você não vai sair daqui sem antes curtir o conteúdo, compartilhar, comentar e seguir a gente aqui no YouTube. Talvez esse conteúdo é um corte aí em outra plataforma, não deixa de seguir, de entrar na rede, de acessar a BRK Tecnologia. Se você tiver um projeto aí e tiver muita dificuldade de como fazê-lo, procura a gente, procura o Victor, procura o Eric, me procure, que vai ser um prazer apoiar você em seu projeto. Até o próximo episódio.